Bom dia, feliz sábado, seja bem-vindo a mais um ponto de encontro de estudo da Bíblia. Este que é o nosso encontro semanal. Nós temos a cada semana, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, a oportunidade de juntos compartilharmos o estudo da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia Sagrada. Esse é um encontro que tem a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, e a gente usa como referência, como guia para esse momento de estudo, a nossa lição da Escola Sabatina. E você já sabe, a lição da Escola Sabatina é material produzido pela Casa Publicadora Brasileira, e se você quiser acompanhar a discussão de uma forma mais ativa, você pode acessar o conteúdo do tema de hoje no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. Eu quero dizer para vocês também que aqui em Aracaju você também pode ter a oportunidade de ouvir desse tema, da discussão desse tema, no canal 27, canal aberto, o canal da Novo Tempo. Recentemente esse canal entrou no ar aqui em Aracaju, e ele está disponível no seu aparelho de TV. É fácil conectar no canal 27. Se você não conseguir de primeira, na primeira tentativa, você pode reconfigurar os canais, né, a sintonia de canais da sua TV, e você vai com certeza desfrutar de uma programação maravilhosa que estará à sua disposição 24 horas, 7 dias por semana, e uma programação onde a palavra de Deus é aberta e também muito louvor é colocado. Lá você também tem a oportunidade de discutir os temas da lição da Escola Sabatina junto conosco. Hoje nós vamos prosseguindo em nosso sexto encontro, na segunda temporada de 2019, do Guia de Estudos da lição da Escola Sabatina. A temática geral fala das estações da família, e hoje nós temos um tema específico, um tema mais, como a gente diria, mais delicado, né? Um tema mais específico mesmo, essa seria a palavra, a canção de amor do rei, onde a gente trata um pouquinho mais a respeito da intimidade do casal, né? Da sexualidade. Nós já tratamos a respeito de casamento, nós já tratamos a respeito de planos de vida, nós já tratamos a respeito de filhos, e hoje é do casal mesmo que a gente vai tratar, a relação íntima, a sexualidade, como viver a dois. E nós trouxemos dois amigos jovens, casados, é um casal querido, né, Carlinhos? Muito querido. Muito querido, e que está conosco para discutir esse tema. Eles já estiveram conosco na semana passada e hoje continuam conosco. George, contador, professor da Escola Sabatina, ancião da igreja, para desbravadores e também para a juventude. Uma saudação, George. Olá, mais uma vez é uma alegria estarmos juntos. Como o Dema falou, ancião jovem, ancião desbravador, professor da Escola Sabatina. Então, estamos aí, precisando de as ordens. É uma alegria estar aqui de novo. Semana passada eu mandei um beijo para minha tia, hoje vou mandar um beijo para minha mãe, viu, Dama? Que está me assistindo. Um beijo para minha mãe. Mas eu não acredito, claro. Ele não perde uma oportunidade. Se eu mandei para mandar para minha mãe, chegar em casa eu perdi a mãe. Tá certo. Ela está fora, não é isso? Ela está em casa, né? Ela, meio adoentada, não consegue Sim. vir para a igreja, então ela assiste de casa. Então, beleza, joia. E Marta, esposa do George, administradora, professora também das crianças aqui, né, na Igreja Central, também Ministério de Música. Vocês já viram Marta conduzindo o louvor, né, dos nossos cultos várias vezes. Uma saudação, Marta. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e compartilhar o estudo da palavra. E estamos aqui para aprender um pouco mais. Não vai mandar um beijo para ninguém, não? Não. Nem para mim. Joia. Gente, nós vamos iniciar o estudo. Vamos fazer uma oração? Né? Jorge, você ora com a gente? Querido e bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado e por nos encher de conselhos tão importantes para guiar nossas vidas e para fazer com que vivamos nesse mundo de maneira saudável e nos prepararmos para a tua volta. Cuida da tua igreja, das pessoas que estão nos assistindo, concede uma bênção especial para cada uma delas, em nome de Jesus. Amém.
Ok. Nós tratamos já de diversos temas na segunda temporada de 2019. E o tema de hoje é um tema que muitas vezes é tido como tabu. E alguns até pensam, sexo é pecado. Como é que a Bíblia trabalha sobre isso? De que jeito? Que tipo de conselho a Bíblia nos dá? Que tipo de orientação a Bíblia nos dá? A gente, mais especificamente, o livro de Cantares é um livro que traz muita poesia e muita imagem bonita a respeito da relação a dois entre um casal, né? Penso que é preciso primeiro desmistificar a ideia de que a Bíblia é contra o sexo, não é? A Bíblia não é contra o sexo. Deus, quando criou homem e mulher, os fez e o tornou marido e mulher, e nessa relação entre marido e mulher, o sexo é uma coisa natural. Então a Bíblia não é contra o sexo. Então nós temos o estudo dessa semana, primeira coisa, desmistificar essa ideia, né? De que o sexo é uma coisa suja, é impura, é uma coisa que deve ser olhada de forma atravessada, não é? E que é preciso que pode-se ter vergonha de falar disso, não. É claro que o que aconteceu, nós já estudamos nas lições anteriores que houve que a criação de Deus foi desfigurada, que o pecado entrou no mundo, acho que foi na lição passada que nós estudamos isso, na lição antepassada nós estudamos sobre isso, que o pecado entrou no mundo e ele... lição 3. E isso desvirtuou alguns conceitos. E entre estes conceitos desvirtuados está o conceito da relação sexual que pode existir entre um homem e uma mulher. Na realidade, o que nós temos aqui é a Bíblia colocando o sexo no seu lugar. É verdade. Qual é o lugar? E a gente precisa entender onde é que começa isso. Porque a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, estarão os dois uma só carne. Isso é sexo? Eu estava exatamente pensando nisso. Eu acho que se tornarão uma só carne, eu acho que se dá exatamente, na relação sexual, né? Quando você se une, de fato, você virou uma só carne, né? Com seu cônjuge. Eu acho que realmente é muito oportuno, muito propício. Isso aí se torna uma só carne nesse momento. A gente poderia dizer, portanto, que isso torna aquilo que aparentemente é encarado como uma sujeira do sexo, como algo... Eu acho que ordenado por Deus, Sim. até... Pois veja só, por Deus. qual foi a orientação de Deus? Que o homem, quando Deus criou o homem, ele disse o quê? Povoai a terra. Então, o mandado de Deus era que houvesse o povoamento da terra. E não se faz isso sem que haja o sexo, não é? Então o sexo volta aqui, a lição da semana traz o sexo para o seu devido lugar, não apenas como o sentido da procriação humana, como um instrumento, né, de procriação também. Mas a gente vai ver ao longo da lição que é prazeroso e que isso não é pecado, no contexto que a Bíblia traz. Isso é importante a gente falar. Esse texto que você citou, Carlinhos, me fez lembrar aqui do seguinte: a gente tem que lembrar o contexto social nosso, né, Ocidente, a nossa época e tal. Então a gente tem vamos dizer, uma raiz do nosso pensar que diz assim que o pecado original que foi o sexo, né? Então quer dizer, isso põe essa muita, ideia permeia a nossa sociedade. Certo. Por mais que aqui e acolá se fale que não se traga o conceito verdadeiro, mas é algo muito arraigado dentro das mentes, até porque a gente sabe que a maioria das pessoas não lê a Bíblia, né? Diz ser cristão, diz seguir uma determinada denominação, mas não lê, não estuda, então não conhece. E aí se fundamenta nesse princípio. Então, esse texto que Carlinhos citou é interessante porque quando ele fala ali de uma ordem de Deus anterior ao momento do pecado. Então, a gente vê que isso é algo que já estava lá presente no início. E por isso eu acho até que é um assunto que é tão atacado a sua verdadeira compreensão, porque se a gente não entende da forma certa, esse é um ponto que permite roubar a imagem de Deus de nós, quando ele é mal compreendido e mal vivido. Roubar a imagem de Deus. Marta foi longe agora.
eu acho que, vejam só, Marta, indo aí no seu raciocínio, quando o homem se junta com a sua mulher e eles dão origem a uma outra pessoa, não é? Ali está o poder criador, não é? Então, quando você tira essa ideia de que nós também temos essa capacidade dada por Deus de gerarmos vida, quando você destrói esse instrumento dado por Deus para gerar vida, como você disse, isso destrói a própria imagem do Deus Criador, do Deus que cria, né? Então lembremos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós nos aproximamos também dessa imagem, quando nós, como casal, geramos outra vida, que não é a nossa vida, né? É uma vida, outra vida. É uma faculdade que não é nossa, né? Ela nos foi presenteada, Deus nos deu a faculdade de sermos, de gerarmos uma nova vida, né? Não porque temos essa capacidade, mas Deus colocou em nosso corpo essa propriedade. Acho que Deus permitiu que a gente sentisse um pouquinho o que é ser Deus ao gerar uma nova vida, né? Isso, assim, a partir de está nosso tão à frente, novo, né, também de uma outra vida, de ter tanta dependência, né? Alguém ter tanta dependência de nós, assim como nós temos também de Deus. E aí veja como são as coisas, né? Nunca a gente se sente tão responsável e a gente não ama ninguém tanto quanto a gente ama os nossos filhos, né? Então é um amor assim que nasce do nada, não é? Porque quando a gente casa, a gente é conquistado, é um amor conquistado. Mas quando você tem um filho, aquele amor surge do nada, é como o amor de Deus, independe da condição, ama, não é? Ama. Então o sexo, quando a sua visão é deturpada, você vai deturpando também, como Marta falou, a ideia do Deus Criador, do Deus que ama incondicionalmente. E se nós somos a imagem, a gente precisa refletir, né? E refletir a imagem de Deus. Deus nos deu essa oportunidade exatamente, criando, gerando uma vida, amando alguém, ao ponto até, eu acredito que vocês precisassem dar vida pelos seus filhos, suas filhas, né? Todos nós só temos filhas, né? Vale ressaltar. Somos pais mesmo. De filhas, né? Pais de só meninas, temos filhos, né? De meninas. Eu acho que todos aqui dariam uma vida, né? Então Deus nos deu a oportunidade da gente conhecer quem Ele era na prática, né? Amando, criando, educando e, se possível, dando a própria vida pela criação, né? Isso agora, eu acho voltando ao interessante. ponto inicial, tudo isso é possível dentro do modelo original. Dentro do Né? casamento. Sim. Um casal, um homem e uma mulher. Eu estava pensando Quando a gente nisso. foge desse padrão, que a nossa Sim. sociedade hoje tem proposto vários outros modelos de família, que a gente respeita. Por quê? Porque Deus, desde o início, respeitou a escolha de cada um, Sim. mas a gente entende que não é o modelo original e que não dá essa possibilidade Certo. de que essa imagem de Deus seja reproduzida, perpetue, se né? perpetue em nós, seja manifestada em nós, Perfeito. quando a gente foge desse E modelo. interessante também que a gente precisa colocar que o sexo é colocado dentro do contexto do casamento. Sim. É bom a gente lembrar isso, né? Então, o que a sociedade também hoje coloca é que você pode ter uma vida sexual plena, independente da sua condição, não é? Mas o conceito bíblico traz o sexo dentro do casamento, não é? Dentro do contexto do casamento. Foi dito, o homem sai de sua casa, ele Deixará pai e mãe, e ele se unirá a uma Em mulher, seguida, no e final, que depois se unirá, né? se Exatamente. tornarão uma só carne. Foi muito bem explicado por Marta numa lição anterior. E a gente perdeu um pouco desse conceito, né? Essa lição da gente aqui dessa semana, ela se baseia muito no livro de Cantares. Sim. Né? E eu acho assim, interessante analisar, porque assim, considerando o nosso tempo, a nossa cultura, se a gente não tivesse esse livro na Bíblia, faria muita falta. Sim. Não que a gente costuma lê-lo, até como a própria lição fala, que é um dos livros provavelmente menos lidos. Certo. Mas ele estar lá e ele trazer as referências que ele traz do relacionamento de casal é muito importante, porque ele foge totalmente, ele rompe com os paradigmas que a nossa sociedade tem trabalhado, tem criado, porque ela vai para, como a gente comentou na lição anterior, vai para os extremos, né? Certo. Alguns, por não compreenderem a forma saudável e adequada dessa relação, fogem disso,
Ou outros, simplesmente, sem compromisso, vivem, né, uma vida sexual descompromissada com tudo e com todos. Então, assim, ter essa referência é muito importante. Ok. Salomão e a Sulamita, eles, no livro de Cantares, apresentam imagens, né? E são imagens bem sensuais. Né? Parece que há ali um jogo de sedução. Isso, né? É um jogo de sedução. De sedução. Agora, e isso não é posto como pecado, não é? Então, é uma sedução dentro do casamento. Eles se complementam e se completam. E há ali aquela busca da conquista. É um jogo de conquista, né? Certo. E isso é muito legal e muito bonito. Quem não leu ainda pode ler, mas com esse olhar da poesia, né? Com esse olhar da arte. Certo. E a Bíblia, como literatura também, né? Traz de forma muito bonita o jogo de sedução do marido com a sua mulher. E como eles são felizes, como eles se completam. Tira aquela ideia de, pronto, já casei, não preciso mais manter, não preciso mais conquistar. Não, eles estão sempre, continuamente conquistando, seduzindo no bom sentido, né? E sempre provocando o amor, né? Provocando esse desejo, esse elo. Né? E muitos, já casei, pronto. Agora a mulher tem que cuidar da casa, eu cuidar do meu trabalho, eu vou ser o provedor. E não é assim que a Bíblia nos ensina, né? O livro de Cantares nos ensina exatamente essa diferença, a cultivar esse amor. Até mesmo para quê? Para quando eu chegar naquele tempo de olhar para a mulher da minha mocidade, eu continuar, como diz na Bíblia, embriagado por ela, ou seja, apaixonado por ela ainda, né? Eu preciso cultivar esse sentimento. Ok. Né? Muito bom. Gente, nosso tempo passou ligeiro demais. Vocês perceberam? Já tem mais de 15 minutos que a gente está aqui discutindo. O nosso prazo é 15 minutos. A gente já até ultrapassou esse prazo. Nós precisamos fazer o intervalo. Você que está na conexão deste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia nas redes sociais, continue aí. Nós vamos fazer esse intervalo para que você tenha espaço para se organizar aí um pouquinho. De repente você precisa levantar um pouquinho, é 1 minuto só. Em 1 minuto a gente volta, não saia daí. Aguardamos você. O que vem à sua mente? Palavras como carinho, aconchego e paz são comuns quando pensamos nesse tema. Também nos lembramos de compromisso, responsabilidade, interesse e atenção. É por isso que o Departamento do Ministério da Família da Igreja Adventista reflete justamente esses sentimentos em todas as suas atividades e iniciativas, atendendo a vários estilos familiares. Temos a família tradicional, com pai, mãe e uma criança. Temos a família com pais, sem filhos, ou ainda a família com várias gerações. Não importa o modelo, o importante é a consciência do papel de cada um dentro do contexto familiar. Por lidarmos diariamente com este tema, conhecemos bem a grande importância do afeto familiar e a saudável intimidade do lar, expressos pela proximidade das pessoas e pela presença física de algo que dê segurança, algo como uma casa, um teto, que moldura aquele cantinho especial onde encontramos paz. Nossa experiência faz com que reconheçamos bem o valor do toque, do abraço que é dado por mãos que se entrelaçam, mãos que lembram a presença de Deus, que com suas poderosas mãos conduz a vida de cada membro da família. Um lar assim estabelecido irradia amor, irradia luz, transmite esperança, cumpre o desejo de Deus para cada um de nós. Sejam o sal da terra, sejam a luz do mundo. Família é tudo isso. Muito bem, aqui estamos nós, depois de um breve intervalo no nosso ponto de encontro. Estamos prosseguindo a discussão desta que é a 6ª temática da 2ª temporada dos estudos da lição da Escola Sabatina em 2019. Você sabe que essa discussão ela também está sendo realizada presencialmente em todas as igrejas adventistas espalhadas pelo mundo. Aqui mesmo em Aracaju, na Rua Lagarto, número 1010, Rua Lagarto 1010, no centro, você tem a Igreja Central, onde vários grupos de estudo liderados por seus professores estão tendo essa discussão.
no Siqueira Campos, Carlinhos, Rua Distrito Federal, Número 600. número 600, também aqui em Aracaju. Você vai poder participar de uma discussão como essa. Se você não está em Aracaju, procure uma igreja, igrejas.adventistas.org, e lá você vai identificar uma igreja próxima ao local onde você se encontra. Com certeza lá você também será bem recebido. Nós estamos estudando o tema A Canção de Amor do Rei. Esse é um tema que está dentro da temática As Estações da Família, e é um tema que trata mais sobre a intimidade do casal. Nós, no primeiro bloco, discutimos largamente a questão de que a Bíblia não condena o sexo, apenas coloca o sexo em um quadrado. Não sei, talvez não seja essa a melhor expressão, mas coloca no seu devido lugar, né? Especifica quando, como, aonde, um homem ou uma mulher, especifica também o casamento. Esse é o lugar apropriado, é assim que ele deve acontecer, assim ele será uma bênção, né? Mas para que chegue a esse ponto, Jorge, tem que ter um ponto de partida. Tudo tem que ter um começo, né? E no livro de Cantares, diversos textos, ele vai nos mostrando como deve se iniciar um relacionamento, né? Então, um relacionamento ele tem que se iniciar com amizade, né? Primeiro você se torna amigo, né, da pessoa que você tem interesse, você vai cultivando uma amizade, vai visitando, vai conversando, batendo papo, fortalecendo esse laço. Marta, foi assim, Marta? Foi, não foi não? Aí. Quer contar a história? Quer o testemunho? Depois essa amizade vai se transformando num romance, onde vem o namoro, né? Aí esse namoro você vai aumentando mais o seu carinho, em que sentido? Não, cuidando mais, você vai andar de mão dada, você vai ter mais abraço, né? Então isso vai fortalecendo, vai criando aquele sentimento, vai se fortalecendo. Eu acho que não tem como você se casar com alguém que você não admire. Carlinhos, né? assim, me ajuda, a gente que está aqui já há 6 temporadas juntos, né? Seis encontros, 6 né? semanas. 6 semanas juntos. Isso seria a parte do planejamento? Veja só, quando a gente estudou a questão do matrimônio em si, do casamento, nós vimos que não se pode entrar no casamento sem um planejamento prévio, porque o casamento é uma mudança drástica de vida, né? Você junta duas pessoas com culturas diferentes, bagagens culturais diferentes, né? Emocionais, às vezes até socioeconômicas diferentes, e aí você junta duas pessoas que passam a viver sob o mesmo teto, conviver, dormir na mesma cama, né? Já que a gente está tratando de sexo aqui. E essas pessoas são diferentes. E se não houver um planejamento prévio, se não tiver um preparo prévio, a tendência é que esse casamento não seja feliz, né? Então, essa amizade seria... Sim, essa amizade, esse diálogo, inclui fazer planos, né? Sim. Você tem que planejar, você tem que conversar, dizer dos seus sonhos, suas metas e estabelecer metas juntos, né? Já que o casal pretende fazer casal, né, Marta? Funciona assim, deixa eu aproveitar para fazer um jabazinho, né? Não, fazer uma confissão aqui. Porque exatamente quando a gente começou a namorar, uma das vezes que a gente saiu, estava conversando, e eu não lembro qual era o assunto em voga, mas eu lembro que ele falou assim, não, quando eu tiver a minha casa, eu quero que tenha isso, aquilo outro. E eu, na hora, pensei assim, poxa, ele pensa no futuro. Sim. Ele pensa numa casa. Muito bom. E aquilo muito foi bom. um ponto, parece uma coisa tão simples, mas aquilo foi um ponto que me conquistou, porque eu disse, é alguém que pensa no futuro, que faz planos, que planeja. Sim. Quer dizer, a vida dele não está focada aqui nesse momento. E né? esse era um perfil que você procurava? Eu nunca tinha conscientemente pensado, mas a gente inconscientemente tem padrões, Certo. né? Tem padrões e a gente Certo. tem que observar isso. E é uma das coisas que vamos dizer, que está nas entrelinhas do que a gente falou, é que quanto mais identificações, semelhanças, mais certeza de sucesso. Mais chance de sucesso. Sim, mais chances de sucesso. É isso aí, muito obrigado pela parte que me toca, né? Mas vamos lá. Aí o relacionamento vai se fortalecendo até o ponto de vocês decidirem, agora eu quero ser um só. Certo. Né? E é nesse momento do casamento que o sexo entra. Certo. Né? Biblicamente falando, é nesse momento que o sexo entra. Agora tem uma coisa importante aqui, que aí vem uma leitura que eu acho que é importante nós lermos, que está em Romanos 5:5. Romanos, capítulo 5, verso 5. Então, eu convido você, internauta, que está nos acompanhando pelas redes sociais,
a pegar a sua Bíblia. Esse é o momento em que o nosso guia de estudos nos leva à Bíblia. Você sabe, estamos estudando a lição da Escola Sabatina, mas ela não é a nossa regra de fé e prática. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E a lição da Escola Sabatina nos leva à Bíblia. Agora estamos convidando você a ler conosco Romanos 5, verso 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Vamos lá. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de amor. Mas o amor verdadeiro, ele tem que vir de Deus. Ele tem que ser derramado pelo Espírito Santo. Para um casal, vou chamar assim, ter sucesso no seu relacionamento, ele tem que buscar o derramamento do Espírito Santo, o amor de Deus, que é Deus, na verdade. Deus fazer parte desse relacionamento. É a única maneira de você sobreviver à junção de dois seres completamente diferentes. Né, Carlinhos? Veja, eu vou ler aqui uma citação que está num livro chamado O Lar Adventista, de Ellen White. Ela diz que os cônjuges são diferentes e nesse relacionamento o amor dado por Deus, o amor humano, é refinado, é apurado, é elevado e é enobrecido. Achei muito bonito essa citação, né? O amor de Deus, o amor humano colocado sob a proteção de Deus, ele é santo, ele traz sentimentos santificados. E a sexualidade é a plenitude desse amor entre homem e mulher vivida na prática. Não é? Então, por isso que a gente não pode pensar na sexualidade entre marido e mulher no casamento como algo sujo ou pecaminoso, porque ele é a extensão do amor de Deus colocado dentro do coração do homem para com uma mulher e de uma mulher para com um homem. Muito bom. E, Marta, você prossegue essa discussão? Qual é o texto bíblico que você traz para a gente? A gente poderia ler aqui, para entender um pouco mais, João 17, 3. João, capítulo 17, verso 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Enquanto a gente está procurando aqui, lembre-se, você está no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Aracaju. Este canal, todos os sábados, nesse mesmo horário, está à sua disposição para você discutir conosco a Bíblia. Agora, abra sua Bíblia. João, capítulo 17. É isso mesmo, Marta? Isso, capítulo 17, verso 3. Verso 3. Vamos ler. Ele diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele usa o termo conhecer, que a lição também traz em várias outras situações esse mesmo termo conhecer. E a Bíblia trata tanto dessa relação íntima do casal, como conhecer, quanto a relação que a gente deve ter com Deus, como conhecer também. Então, esse paralelo aí é bem interessante, porque mostra o tipo de intimidade que Deus espera ter conosco, de proximidade, tanto quanto aquele casal muito próximo, muito unido tem, é assim que Deus espera também se relacionar conosco. Certo. Conhecer, assim, alguns até dizem, e eu já vi até isso acontecer, um casal que se ama e aí convivem 20, 30, 40 anos, eles acabam se tornando parecidos, né? Os hábitos, a forma de falar, né? Isso. E até às vezes fisicamente. Às vezes até fisicamente, né? Eles acabam... Eu acho que não vai ser meu caso, né? Assim, Não, mas, assim, isso é conhecer, tornar-se assim tão íntimo que se tornam até parecidos. A gente se transforma naquilo que a gente contempla, né? E a gente não tem como ser, como eu falei, a gente desenvolve um senso de admiração pelo seu cônjuge, você passa a admirar, você passa a carregar um pouquinho dele em você e isso vai transformando, né, Carlinhos? Tem uma questão da cumplicidade, né? Você se torna cúmplice às vezes, né? Uma relação que basta um olhar que você já sabe o que o outro quer dizer, ou o que o outro quer ou não quer dizer, não é? E isso não acontece de um dia para outro. Então, o conhecimento do casal, que a Bíblia coloca em vários textos como a intimidade sexual, ela é precedida por um conhecimento outro, né? por fases. Então, isso já derruba a ideia de que esse conhecimento bíblico de homem e mulher, casal, ele pode acontecer de maneira fugaz, né? Assim,
eu encontrei e eu conheci, biblicamente falando. Ou simplesmente conhecer a nudez um do outro. Né? Não é disso que estamos falando. Não, a Bíblia fala de um conhecimento de intimidade, de compartilhar sentimentos, né? E compartilhar até a vida, né? Porque é uma pois decisão que influencia todos os aspectos da vida da gente, né? Você passa há um comprometimento emocional tão grande que é impossível que ele seja saudável se não houver antes um preparo para isso. Tá, entendi. Como o Jorge falou, né? Primeiro namoro, primeiro amizade, namoro, aí vem paixão, né? Aí vem amor. Tem diferença? Paixão, amor, né? A paixão, a gente está trabalhando aqui a questão do campo emocional, emoções, sentimentos, e amor é razão, é decisão. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi uma mensagem sobre isso me chamou a atenção, porque foge à lógica comum, porque a gente é ensinado constantemente pela nossa sociedade de que amor é sentimento, e amor não é sentimento. Ele é um princípio, é decisão, é razão. É como ele disse, é um dom de Deus. A gente recebe pelo Espírito Santo, mas é algo que trabalha aqui, não nas nossas emoções. As emoções devem ser decorrência, né? Deve ser em consequência a essa razão governada aí por Deus. Ok. Né? Aí vem, repetindo, né? Amizade, conhecimento, aí vem relação, vem a paixão, vem amor, e aí vem decisão, e tudo isso é o que constrói uma relação íntima saudável. Esse é o ponto que eu queria chegar. Pertencimento. Não adianta do pertencimento, né? Do pertencimento. Tem até um texto que a gente escolheu, Marta, não sei se Cantares 2:16. Isso. Cantares né? 2:16. Cantares capítulo 2:16. É isso Vai mesmo? falar exatamente Isso, disso, exatamente. sobre o pertencimento. Enquanto vocês vão encontrando aí, porque só pode ser saudável se vier da base, né? Se vier da base. Construído à toa, até pode, porque Deus pode tudo, Deus transforma tudo, a gente pode até chegar a um momento melhor, a uma relação melhor, uma relação saudável, mas se construirmos através do alicerce, se viermos da base, então o fim vai ser mais fácil. Vamos ler? Vamos ler? É Cantares 2, verso 2, 16. capítulo 2, verso 16. Vamos lá, vamos ler. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Aqui tem a ideia do pertencimento, né? Se eu tenho, vamos lá, um exemplo muito a caricatura mesmo. Se eu tenho um carro, ele é meu, o que é que eu vou fazer toda semana? Cuidar, lavar, deixar ele todo arrumadinho, deixar ele conservadinho. Marta deu um risozinho aqui, né? É porque meu carro não foge à regra. Mas no relacionamento não. A ideia de que ela me pertence não é que eu sou dono, é que eu tenho que cuidar. Eu tenho que preservar. Eu tenho que fazê-la se sentir feliz ao meu lado, porque é meu. Eu não quero uma coisa minha sendo estragada, né? E vice-versa. Então você precisa cuidar bem, porque me pertence, né? A poesia de Cantares, eles tratam mutuamente assim de meu jardim e de seu jardim. E você não concebe a ideia de um jardim que não seja cuidado, Deixa que de seja ser jardim e bonita, passa a ser matagal. Né? agradável, né? Que não seja uma coisa agradável. Então, eu acho que para a gente entender um pouco melhor o contexto que ele trata aí das relações amorosas, das relações sexuais íntimas entre o casal, é preciso que o livro seja olhado como um todo. Ali você vê um jogo de sedução. Alguém que ama profundamente, mas que respeita, não é? Que não age com violência. Alguém que deseja tanto o corpo daquela mulher como uma coisa boa. E veja só também o respeito, né? E a mulher que deseja tanto o seu marido que eles se completam e encontram um prazer infinito, assim, um prazer indescritível nas relações íntimas que eles têm. Isso está na Bíblia. Né? Eu vou Isso aqui tá na Bíblia. colocar uma pimentinha nessa discussão. Essa questão de pertencimento. Ela é minha. Isso é saudável? Eu sou dela. O que é que vocês acham? Porque alguns interpretam
negativamente, Posse, né? né? Como posse, né? Negativamente. Eu acho que se a gente não tiver a compreensão de que, acima de tudo, nós pertencemos a Deus, aí a gente está com um perigo, porque aí você pode ter esse senso de propriedade que, infelizmente, tem levado até a tragédias. Certo. Aquela noção de que fulano é minha, ou Beltrano é meu, e aquela pessoa não quer mais estar naquela relação, então, ou morre ou não sai daquilo ali, né? Certo. Porque a gente sabe que isso faz parte da realidade dos nossos dias. Mas quando exatamente você tem a noção de que, acima de tudo, nós pertencemos a Deus, então esse senso de pertencer é tipo assim, eu sou perante Deus responsável por você. Então você me pertence no sentido de que eu tenho a responsabilidade diante de Deus de cuidar de você. Ok. E vice-versa. Mas humanamente falando, o texto ele diz assim, você percebe que eles gostavam de ser um do outro. Isso. Então não era Esse uma é o relação ponto. doentia. Exato. Ok. Não era assim. Aí ele é meu dono, não permite que eu faça isso, ou ela é minha dona e poda a minha vida. Não. Tudo bem consentido aqui O mesmo. conceito e a leitura do texto, eles sentem prazer em ser um do outro. Eles falam com gosto, com O orgulho, texto né? até usa a expressão, vem comigo, há o convite das duas partes, tanto ele fazendo para ela quanto ela para ele, né? Então, quer dizer, é uma relação De troca. confiança, de né? troca. De troca. Assim como ela era dele, ele também era dela, e isso tornou E saudável. veja que não tem terceiro nessa história. Certo. Não tem terceiro. Ok. Um é do outro e o outro é do um. Pronto, então fica claro. Ok? Minha gente, nosso tempo passa rápido demais. A gente gosta de estar aqui conversando, a gente gosta de estar aqui trazendo a palavra de Deus, os conselhos de Deus para a intimidade do casal. Nós precisamos, entretanto, fazer agora um breve intervalo e você é convidado a continuar neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Fique conosco, a gente volta já já, em um minuto só, a gente estará de volta. Nós estamos aqui no nosso ponto de encontro de estudos da Bíblia e você, depois desse intervalo, continua conosco. Muito obrigado. Muito obrigado porque nesses minutos nós estamos juntos discutindo a palavra de Deus e você está participando conosco. A sua atenção é para a gente um sinal de que está valendo a pena a gente abrir a palavra e pôr na mesa um tema tão importante como a intimidade do casal. Nós estamos no 6º encontro da 2ª temporada em 2019 e estamos falando da família, né? As estações da família. Hoje, falando da intimidade, a gente já construiu aqui alguns ideais. Primeiro, desconstruindo, né? Primeiro, desconstruindo a ideia da sujeira ou da impureza do sexo. Não, ele é puro desde que seja colocado no lugar certo, na hora certa. Nós construímos também a importância de um planejamento para que não se entre em uma relação à toa, né? Sem uma sequência correta, sem construir um alicerce, para que esse alicerce nos ajude a enfrentar as mudanças da vida, né? A velhice, a morte, tudo isso impõe ao casal mudanças, às vezes inesperadas, às vezes esperadas, às vezes não planejadas, às vezes planejadas, mas a gente tem que estar pronto para enfrentar essas mudanças, né? Com relação a essa questão do amor no tempo certo, o amor que a gente discutiu aqui, a diferença entre amor e paixão, o que é que a gente tem mais a dizer? O livro de Cantares, ele nos ajuda a entender que existe um momento para isso, George? Bom, a Bíblia deixa muito claro o plano de Deus para o casamento e para a relação sexual é no casamento, né? A relação sexual ela é o consumado do casamento realmente, né? Então a gente vê pelo texto bíblico, nós não temos nada que diga que esse ato sexual deve ser feito fora do casamento. Aí, quando a gente entra nesse contexto do amor do tempo certo, a Bíblia dá alguns conselhos. E um deles está no livro de Cantares, no capítulo 2, no verso 7. Cantares, capítulo 2. Ou Cântico dos Cânticos, né? Dependendo da Bíblia, né? Algumas Bíblias colocam o Cântico dos Cânticos. É. Capítulo 2, verso 7. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, abra sua Bíblia
Cantares fica ali próximo a Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Logo depois de Provérbios, né? Antes de Eclesiastes. Aí a gente vem em Cantares. Então, é fácil localizar o livro de Cantares. Capítulo 2, verso 7. Aqui, a Sulamita, né, esposa de Salomão, acredita-se, ela diz: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Aqui, ela vai ensinando exatamente a questão do namoro, né? No namoro, você tem que ter um namoro equilibrado, para você não despertar algo que você não pode fazer naquele momento. Né? O namoro, você está lidando com amizade, você está lidando com romance, com paixão, com sentimento, com emoção. Então você precisa ter aquele devido cuidado para que isso não leve você às vias de fato e você não confunda, nem de repente você tem uma relação sexual com uma pessoa que de repente não é nem a pessoa que você vai casar. Então, pelo conceito que você traz, a Bíblia ela não autoriza o sexo pré-marital, né? Ela não autoriza o sexo pré-marital. A lição usa até uma figura interessante, que é a da porta e a do muro. do muro. Né? Lá em Cantares, se alguém quiser depois ler esse texto, Cantares 8, de 8 a 9, faz essa figura e pergunta se ela seria um muro ou uma porta. O muro seria aquela pessoa que se preserva, né, até o casamento. O muro protege, né? Protege, ele é fechado, ele é guardado. Né? É um lugar fechado. O muro é um lugar que tem a intenção de proteger quem está dentro. E a porta não, é aquela coisa que você pode abrir, fechar, entrar e sair. Então, mostra uma promiscuidade, uma coisa sem compromisso, né? Sem essa preservação. O cuidado de manter a Sulamita ou os seus queridos ou as suas queridas protegidas como um muro mostra a preocupação de Deus. Faz sentido, e aí nós não somos psicólogos, mas somos pais, mas faz sentido a gente buscar essa preservação para que nossos filhos ou nossos jovens encontrem o sexo no momento certo? Eu acho que faz muito sentido, não somente por atender um conceito bíblico, não é? Porque isso, por si só, já justificava que nós orientemos. Já seria suficiente. Já seria suficiente, porque a palavra de Deus, ela assim instrui. Então, a palavra de Deus, ela não precisa de questionamentos. Quando Deus fala, o homem precisa se calar. Então, quando a palavra de Deus ela orienta o homem a se guardar a sua vida sexual para o momento do casamento, então isso por si só já afastava qualquer tipo de comentário contrário. Mas mesmo quando nós analisamos, então, passemos a analisar o contexto que a gente vive, o que a gente vive? A gente vive um mundo complicado, onde as pessoas estão expostas a uma série de doenças sexualmente transmissíveis, doenças graves, doenças crônicas. Crianças engravidando cedo. Poder dar-se o risco da gravidez precoce, não é? E no que nós vemos crianças, pais de outras crianças. Então, se você não aceita o conceito bíblico e a palavra de Deus como uma normativa para a sua vida, ou pelo menos você precisa refletir de que as consequências do sexo fora do casamento não são boas. Eu li há um tempo atrás uma matéria, uma pesquisa, ela foi registrada nos livros de ciência, de 2 psicólogos americanos. Eles pesquisaram, a tese deles é que quanto mais ativa for sua relação sexual fora do casamento, menos capaz você é de manter um casamento. Você vê de conseguir um relacionamento, de conseguir se relacionar realmente com o cônjuge. Você vê que a ciência, quer queira, quer não, esbarra e no que a Bíblia diz, né? E hoje a gente vê que cada vez mais cedo os adolescentes estão iniciando a sua vida sexual. Cada vez mais cedo. E o governo usa como estratégia a estratégia do dano menor, não é? Então certo. Eles não dizem assim, não façam sexo antes do casamento. Eles dizem apenas o seguinte: se previnam para não ter doenças sexuais. Mas o dano, o dano físico, mas tem o dano emocional, não é? Porque você se envolve. Tem aí uma questão, assim, as figuras de Cantares são figuras que a gente muitas vezes não consegue alcançar. Mas, por exemplo, Salomão comparou o amor da Sulamita ao mel e leite.
Mel e leite era aquilo que foi prometido ao povo de Israel como a grande expectativa para chegar na A terra. recompensa. A grande Recompensa da terra prometida. da terra prometida, né? Era a terra que mana leite e mel. E foi a isso que Salomão comparou assim, o amor, né? O aconchego. A consumação do consumação amor. Do amor dele pela Sulamita. Então, imaginem vocês os israelitas vagueando 40 anos no deserto, ansiosos pelo leite e mel que tinham sido prometidos. Como eles estavam ansiosos. E descumprir essa sequência, descumprir essa ansiedade, não seria um prejuízo grande demais? Essa é a expectativa do casamento, né? Você já desfruta de uma amizade, já desfruta de um relacionamento, agora você sonha com aquela união, com casar, com viver agora a intimidade. E se você já vê isso antes, acabou a graça, acabou a expectativa, e como é que você vai... né? Enfim, eu acho que vai bem nisso que eu creio falou. assim, que um dos grandes desafios nosso como povo de Deus, vamos dizer assim, né, porque buscamos seguir os conselhos do Senhor, é exatamente trabalhar essas questões e conversar sobre isso, porque a sociedade está aí o tempo todo falando de modelos e padrões que a gente sabe que não são seguros, que é o que o Carlinhos falou. Eles procuram o menor dano, mas Sim. deixam um dano enorme passar, que é a questão emocional, a gente sabe. Ok. Mas, então, a gente tem que preencher essa brecha de a igreja falar sobre isso, conversar, trazer, do mesmo modo como eles falam o tempo todo do modelo errado, a gente tem que trazer a referência certa. Para que isso esteja claro, esteja diante contraponto, né, contraponto, esteja sempre diante da juventude, daqueles que ainda, né, não têm a sua vida definida, não se casaram, né. Mas é bom a gente lembrar também que a gente sabe que o que tem mais acontecido na nossa sociedade é exatamente o desvio desse padrão. E a solução para isso, a esperança, porque às vezes alguém pode ouvir, né, ler e pensar assim, poxa, mas a minha vida não preencheu esse padrão, e agora? Então não há esperança para mim, Sim. né? Sim. Então a pessoa às vezes, e eu acho muito bonito isso, porque a palavra de Deus ela é rica em mostrar que há esperança e há solução para todo aquele que se arrepende, que busca a Deus, há solução, né? Certo. Então se alguém de repente nos ouve ou pega essa lição e estuda, ela pode ter essa certeza em Deus. A lição até cita o caso de Maria Madalena. Sim. Né? A gente sabe que o caso dela, o problema dela foi exatamente esse na área sexual. Ela era o que, segundo a ilustração, ela era uma porta, vamos dizer assim. Sim. Né? Porque ela estava vivendo uma situação promíscua. Mas Jesus falou para ela, eu não lhe condeno, vá e não peque mais. Ou seja, viva uma vida nova. Você tem a oportunidade de viver uma vida nova. Então a gente percebe aí que não é assim, eu comecei uma vida de pecado, eu não andei de acordo com aquilo que a Bíblia... Eu não comecei de acordo com o plano. Né? Com o plano de Deus, então isso eu não tenho mais chance? Não. Ela deu um exemplo muito claro de que o que Jesus disse foi o seguinte, não. Pecou, você caiu, se arrependa-se e não torne mais. Então há chance para todos, porque Deus é Deus de outras chances, né? Isso é muito bonito também nessa condição aqui. A Bíblia é um livro de ideais, dos ideais corretos de Deus para a humanidade, mas para a humanidade caída. Então, não é simplesmente, faça isso aqui. Ele sabe que a gente já nasceu no pecado. Então, eles façam isso aqui, mas se você se arrepender, eu te perdoo. E tem mais para complementar esse raciocínio, eu queria que a gente abrisse Gálatas 5:24. O livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 24. Gálatas capítulo 5, verso 24, nós podemos anunciar aos nossos internautas que a Bíblia novamente está sendo aberta. Não esqueça disso. A Bíblia, meu querido amigo, é a sua oportunidade de guia, é o seu caminho para a salvação. Aproveite, nós estamos lhe convidando a abrir Gálatas 5, verso 24. Esse é o momento de você ler a Bíblia. Vamos lá. Veja, nós estamos falando de um alto padrão para seres caídos e pecadores, né? E a maioria, e muitos deles, conhecem a mensagem do Evangelho no meio da sua vida já, depois de terem feito várias coisas. E primeiro Deus perdoa, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus perdoa. Mas Ele também nos dá um segredo para que não voltemos a cair. E está exatamente aqui. Gálatas 5, no verso 24. Aí.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, desejos. Se eu, a partir do momento que aceito a Cristo, crucifico minhas paixões, ou seja, me submeto a Cristo, submeto minhas vontades à vontade de Deus, Deus vai dar força, com certeza, é Ele que diz. Né? Esse é o grande segredo para que eu não torne a cair, para que eu tenha minhas paixões nos seus devidos lugares, para que eu viva o meu matrimônio como Deus quer, para que se eu vivi uma vida promíscua, eu consiga ter minha vida equilibrada novamente, no caminho certo novamente, eu preciso me entregar a Cristo. Cristo é o caminho para isso. Cristo é o caminho para isso. Ok. Muito bom. Nosso tempo, Carlinhos, já está quase encerrado, mas antes disso eu queria abrir para mais uma discussão aqui, que, assim, esse mundo novo, né, cheio de teorias, cheio de filosofias, de planos, muitas vezes tem desanimado as pessoas de encarar um relacionamento, né? O relacionamento, ele é algo desejado, é algo querido, mas tem gente que, por conta de tanta teoria, de tanto argumento, acaba preferindo se isolar e acaba preferindo até o celibato. Não há pecado no celibato, mas Deus promete coisa melhor para a gente, né? Deus promete, Deus diz que vai nos ajudar a construir a felicidade, inclusive também a dois. É possível, Marta, felicidade a dois? Sim, é bem possível. A Bíblia mostra que quando Adão foi criado, ele percebeu uma ausência ali no meio da criação, daquela perfeição de um mundo sem pecado. Ele sentiu que algo faltava e ali ele revela isso para Deus. E é nesse momento que Deus então traz o seu complemento, não é? Então a gente vê um modelo ideal aí e Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, e é de Adão que é retirado o seu complemento. Ok. Então é exatamente nessa junção dos dois que a gente tem um ser completo, plenitude. Embora realmente é uma realidade o fato de que alguns, diante da distorção que nosso mundo já fez dessa relação, desse vínculo, eles não conseguem mais se encaixar nesse modelo. Certo. E então Deus tem para eles também um cantinho especial no seu coração. Tá certo. Tá mesmo certo. dentro do celibato. Ok, muito bem. Nosso tempo está terminando, George. Eu queria que você desse um recado para os amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Bom, primeiro é que casamento é sagrado. Se é sagrado, foi feito por Deus, então é bom, né? Foi Deus quem fez, foi Deus quem cuida, é Deus quem cuida. Então, se a gente submete o nosso casamento a Deus, é a garantia do sucesso. Então, que o seu relacionamento, se você é casado, seja submetido a Deus. Se você namora, que o seu namoro seja submetido à vontade de Deus. Se você escolheu o celibato, que você tenha em Deus o seu grande companheiro, né, para que você tenha uma vida plena, para que você seja feliz. Esse é o meu desejo. Marta? Deus honrou realmente o casamento. Ele o criou lá desde o início, a primeira instituição, a família. Ele, no início do seu ministério, honrou novamente o casamento, né, a seu primeiro momento público. Sim. Como o Messias foi num casamento, então ele mostra que é algo realmente que ele tem em muita consideração. Então é algo que a gente deve valorizar, ensinar e passar para as próximas gerações. Ok, muito obrigado, Marta. Muito obrigado, George. Muito obrigado, Carlinhos. Muito obrigado também a você que está nos acompanhando desde cedo no nosso 6º ponto de encontro na 2ª temporada em 2019. Muito obrigado a Sidney, a Éder, muito obrigado a John, a Gedeon, a Aline, muito obrigado a Maíra, muito obrigado a Fátima, muito obrigado. Esqueci alguém? Cortez, Cleonaldo, são todos membros dessa equipe maravilhosa que está se dedicando para deixar esse material pronto, para que vocês tenham acesso nesse instante nos canais da Igreja Adventista do 7º Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Resta nos despedir. Acho que Marta, né? Marta agora vai fazer uma oração para que a gente possa se despedir. Ora para a gente, Marta, por favor. Querido Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e revela o teu amor na nossa vida de várias formas.
e uma delas muito especial é através da relação conjugal. Obrigado porque o Senhor nos deu esse presente, a oportunidade de sermos completos, de termos a Tua imagem em nós e de podermos até mesmo reproduzir outros seres que levarão a Tua imagem. Que a nossa vida realmente esteja unida a Ti, para que nós revelemos o Teu amor ao mundo e o Senhor possa também, muito em breve, voltar e nos levar para estar contigo. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe.